As festas bíblicas, elas estão Levítico 23, do verso 4 até o verso 34, né? Então, nós temos aqui uma linha do tempo. Eu estou fazendo a linha do tempo aqui da época de Jesus, tá? Jesus morreu no dia 14 de Nisan. Nisan era o primeiro mês, né? Está lá em Êxodo capítulo 12, fala que no dia 14, né, que eles comemoraram a Páscoa. Foi o dia que eles estavam se preparando, né, para sair. Então, o dia 14 foi o dia que o Senhor foi crucificado, foi o dia da Páscoa, né? E a Páscoa é uma comemoração que eles faziam durante uma semana, né? Aí depois você teve no dia 15, né, a festa dos pães asmos, que era uma festa de 8 dias, né? Na verdade de 7, e o 8º dia, que foi o dia 16, né, que foi o domingo. Foi uma coincidência. Por quê? Porque a festa da Páscoa é no dia 14, mas nem sempre ela é na sexta-feira. Às vezes ela pode ser na terça, às vezes ela pode ser na segunda, às vezes ela pode ser no sábado, né? No caso da época de Jesus, foi numa sexta-feira. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, foi o primeiro dia da semana, né? Então foi no dia 16. É assim, o mês, ele muda. O mês da Páscoa, ele muda, porque o calendário judaico, ele é lunar, né? E então são 360 dias por ano. Aí tem um período que eles aumentam um pouco, um outro mês, né, um mês menor, que é para... É igual aqui a questão do ano bissexto, né? Então, varia muito, porque como é lunar, né, às vezes a Páscoa é em março, às vezes a Páscoa é em abril. Mas o mês de Nisan é o mês dia 14, né? Então, quando sempre é no mês de Nisan, que é o primeiro mês, na primavera, né? E é sempre no dia 14. A festa tem uma data fixa, né? Então, é sempre a partir do dia 14. E aí, ela vai startar, ela vai dar início, né, a todas as outras festas, né? Então, essa festa é a festa da primavera. O mês de Nisan é março ou abril, ainda é primavera, né? Então, nós temos o inverno, é janeiro, fevereiro termina em março. Então, a Páscoa é março ou abril e é primavera. Jesus é a primavera da vida, né? É a primavera da vida, perdão. Nesta festa, nesse conjunto de festa, né, que você tem a Páscoa, que significa Jesus crucificado. Você tem a festa dos pães asmos, né, que significa Jesus compartilhado, e você tem a festa das primícias da primavera, né, da primeira colheita da primavera. Então, as primícias é um molho das primícias, né, que era entregue ao sacerdote. Então, Jesus é a primícia dos que dormem, é o nosso Jesus ressurreto. Então, é Jesus crucificado, Jesus compartilhado e Jesus ressurreto. Essa festa, ela fala conosco também, porque a nossa vida cristã, ela começa na Páscoa, porque ela começa na crucificação de Cristo. Nós somos salvos na cruz, por aquilo que Jesus fez, ou seja, é a Páscoa que nos salva, é a Páscoa que nos livra do anjo da morte. Agora a morte já não tem mais império sobre nós, porque nós estamos debaixo do sangue, estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, derramado na cruz. O Cristo compartilhado é justamente, né, aquilo que nós existimos como igreja. Ele pegou o pão, o partiu na Páscoa, né, e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Então, nós vivemos desse Cristo compartilhado, partilhado, né? E a primícia, né? A primícia na nossa vida tem a ver com os nossos frutos de arrependimento. João Batista falou: olha, mostrai frutos dignos de arrependimento. Nós temos que mostrar os primeiros frutos de arrependimento. Então, quando nós convertemos, nós apresentamos fruto de arrependimento. Ninguém é salvo sem arrependimento. Ninguém é salvo sem reconhecer. Ninguém é salvo sem a mudança que é produzida pelo poder do sangue de Jesus. E aí nós mostramos, nós apresentamos os nossos frutos, né,
digno de arrependimento. Então, são as primícias, são os primeiros frutos. Essa é a parte espiritual, né? Alguém perguntou outro dia sobre primícia, né? Depois nós vamos ter outra primícia também lá de Pentecostes, né? Mas a primícia, ela está presente em vários aspectos da Bíblia. Mais para frente nós vamos falar, né? Então, existem primícias de várias situações da nossa vida cristã, ok? Então, vamos seguindo a linha do tempo, né? Então, aqui nós tínhamos 14 do 1 seria 14 de Nisan. Depois, no mês 3, né, pode ser mês 3, pode ser mês 4. Ou seja, pode ser que a Páscoa, né, se ela for em março, abril, maio, junho. Se ela for em abril, então a Pentecostes será em julho. Ou seja, está terminando a primavera ou já estamos no início do verão. As coisas estão começando a esquentar, você está entendendo? As coisas estão começando a esquentar. A primavera, você está com 22, 20 graus, né? Eu estive em Israel na época da primavera, e logo depois eu cheguei lá, estava ainda na primavera, né? Mas já estava se aproximando o verão. Mas estava 22, 24 graus, né? Só que Pentecostes já fala sobre o fogo, né? Por isso eles viram línguas como de fogo. As coisas estão começando a esquentar. Então, Pentecostes pode ser na primavera, como pode ser no verão, né? E aí nós temos o Cristo derramado, né? O Espírito Santo é derramado, o Espírito, Paulo fala, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, né? Então é isso que acontece em Pentecostes, né? É Jesus derramado através do seu Espírito, né? Capacitando a igreja. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essas festas. Isso aqui é só uma linha do tempo, só para você entender como essas festas aconteciam. Já no mês 7, aí pode ser setembro, pode ser outubro. Final do verão, já o início do outono. Então, aí nós já estamos, as coisas já estão começando a esfriar. Estão começando a esfriar. Jesus falou assim, olha, cuidado para que a vossa fuga não se dê no inverno, né? As coisas não podem esfriar muito. Mas veja bem, Pentecostes, né, é o derramamento do Espírito, é a promessa de Joel, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Inclusive sobre as mulheres também, né? Sobre os jovens também, né? E até sobre os servos também. E o Espírito é uma palavra que tanto em hebraico quanto em grego significa vento. Em hebraico é ruach, ruach, vento, sopro, né? E em grego é pneuma, de onde vem pneumático, de onde vem pneu, né? Pneumático é cheio de vento, né? Então, espírito em grego é pneuma, né? Pentecoste é o enchimento do Espírito, né? É o vento de Deus, né? enchendo os nossos pulmões, né? E enchendo para quê, né? Enchendo para que a outra primeira festa, né, possa se cumprir na nossa vida, né? Que é a festa da trombeta. É interessante a disposição, né? Primeiro, você é salvo na Páscoa, você participa, é fortalecido pelo pão que é compartilhado, né? Apresenta os primeiros frutos de arrependimento, aí você é cheio do Espírito, é habilitado, tem o pulmão cheio de vento, né, do vento de Deus, e aí recebe uma trombeta, né, para anunciar, para proclamar, né? Então, trombeta, festa de trombeta significa Cristo anunciado, Cristo proclamado, né? E aí você tem as outras festas, né? No dia 1º do mês 7, né, você tem a festa da trombeta. 10 dias depois, você tem a festa do dia da expiação. É um dia, né, que lá em Levítico fala que a gente deveria, né, eles deveriam, né, afligir a sua alma.
Até hoje, quando é o dia da expiação, lá em Israel, só as ambulâncias trabalham. Só as ambulâncias trabalham. Para tudo, para tudo. Tá? Então, até hoje é o dia de reflexão, é o dia do perdão. Né? Então, é o dia que o sumo sacerdote, é a única vez, né, que ele entra lá no Santíssimo Lugar, né, com sangue. Ele mata um bode, o outro é jogado para o deserto, né? Então ele leva o sangue lá para o Santíssimo Lugar, né, como expiação pelo pecado do povo. Né? Isso não acontece hoje porque não há o templo, né? O templo foi derrubado e ainda não foi reconstruído. Mas veja bem, no dia da expiação, isso significa que eu fui salvo na Páscoa, eu fui cheio do Espírito, né? Eu tive meu arrependimento, fui salvo na Páscoa, apresentei meus frutos dignos de arrependimento, fui cheio do Espírito, estou trabalhando, estou trombeteando, estou proclamando o Evangelho, mas eu ainda não estou livre, né, de cometer pecado. Então, eu ainda tenho a necessidade, preciso de um advogado, né, um advogado para interceder por mim, um advogado para cuidar de mim. Né? Então, é este o dia da expiação. Ele representa Cristo, nosso advogado, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Porque somos salvos, apresentamos frutos dignos de arrependimento, somos cheios do Espírito, estamos trombeteando, estamos trabalhando, estamos proclamando o Evangelho, mas, ainda assim, nós cometemos pecados. Então, precisamos desse perdão. Então, Cristo é o nosso advogado. E depois, nós temos no dia 15, 1, 10 e 15, né? Nós temos agora a festa dos tabernáculos. Essa festa também ela dura 8 dias. A semelhança do primeiro conjunto de festas, essa festa termina com 8 dias. Né? E essa festa fala de duas coisas. Sabe? Fala hoje na nossa vida, né? Cristo tabernaculou em nós. Cristo fez morada em nós. Paulo disse que nós somos o tabernáculo vivo, nós somos o santuário vivo, e o Espírito de Deus habita em nós. Então, de uma certa forma, nós vivemos a festa dos tabernáculos e devemos comemorar isso todos os dias, não só uma vez por ano, né? Vivemos tabernáculo todos os dias, esta festa, né? Nós desfrutamos dela todos os dias. Nós somos um tabernáculo vivo e ele tabernaculou em nós, ele veio morar em nós. Né? Nós somos essa tenda, né? Uma tenda que caminha, uma tenda como aquela lá no deserto, como o tabernáculo lá no deserto. Né? Por outro lado, né, esta festa ela aponta para os tabernáculos eternos. Né? Então Jesus falou: eu vou preparar tendas, tabernáculos, né, moradas eternas. Né? Essa festa ela aponta para o arrebatamento da igreja, ela aponta para as moradas eternas, para onde vamos habitar com o Senhor. Então nós temos aí um conjunto de festas que fala sobre a nossa vida, fala sobre a obra de Cristo e fala também escatologicamente, né, sobre as coisas que acontecerão.